Sempre começa o vídeo arrumando o cabelo, impressionante. Vai. Olá, meus amores! Mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem desse assunto de hoje, pois ele é um pouco sentimental pra mim. Qual que vocês acham que é? Começo da minha carreira, acho tão chique falar esse nome. Começo da minha vida profissional, aqui como blogueira, depois como empresária de uma marca de moda. Eu sei que hoje em dia a gente tem muitas pessoas novas seguindo, pessoas que só vieram depois do Instagram, mas também tem uma grande parcela de pessoas que realmente acompanharam desde o comecinho do blog. Por sinal, vou deixar um link aqui, que é mais ou menos sobre o que eu vou falar hoje, mas escrito em forma de diário no blog, um post bem antiguinho. Então as leitoras antigas talvez saibam, algumas não pegaram esse post, e as novas também sempre me perguntam, é das coisas que eu mais recebo direct pra eu realmente contar essa história pra vocês. Por que que essa história é mais sentimental? Porque eu sei toda a trajetória, eu sei tudo que eu precisei passar para chegar aqui. Eu realmente tenho bastante orgulho, assim, sabe, do que eu construí, de como que tudo acabou resultando e tá até hoje. Vamos voltar lá atrás, no ano de 2009. Eu trabalhava na Daslu na época, mas só voltando um pouquinho, eu saí da escola, eu fiz faculdade de psicologia, um ano e pouquinho, se eu não me engano. Falei pro meu pai, não quero fazer moda. Ele super abraçou a ideia, apesar de eu já ter ido e voltado algumas vezes. Enfim, ele veio comigo pra São Paulo. Eu passei na faculdade, ele ficou super feliz, mas ele sabe que nem é tão difícil assim passar em moda. A gente escolheu um apartamento pertinho da faculdade. Foi isso? Porque eu realmente preciso do meu chazinho. Peraí. Tô com a boca seca. A história da família é a seguinte: meu avô tinha uma empresa que hoje é do meu pai. E os meus avós, com 5 filhos, conseguiram, graças a Deus, sempre dar tudo o que eles queriam. E o meu pai, talvez por uma questão filosófica, não sei, trauma de infância, sei lá, o que foi, ele nunca, na família dele, ou seja, eu para meus irmãos e tudo mais, ele nunca deu tudo que a gente quis, mas dava o que a gente precisava. Então, ele foi lá. Aqui, minha história em São Paulo começou fazendo uma faculdade de moda na Embi Morumbi e vimos um apartamento. A história dele foi a seguinte, ele não queria apenas me dar um apartamento. Ele pegou um apartamento de 3 quartos e falou, filha, eu não vou te dar mesada. A sua mesada vai ser você alugando esses quartos e o aluguel desses quartos vai te resultar na sua mesada. Então já era uma forma de eu trabalhar, não trabalhando, né, assim, até era mais fácil ele gastar menos no apartamento e me dar uma mesada, mas enfim, ele quis fazer eu dar uma penadinha. Então eu tinha que achar pessoas pra morar comigo, às vezes a pessoa não pagava, aí eu já tinha emitido um cheque, aí o cheque voltava, ups, aquela brincadeira. E sempre foi assim minha vida, tá? Pra você ter isso, você tem que fazer aquilo, se você não passou de ano, você não vai ganhar presente de Natal. Hoje eu acho que ele foi maravilhoso, porque a gente acaba dando bem mais valor, né? Bom, voltando, fiz a faculdade de moda. No meio da faculdade, amores, eu comecei a não ir mais na faculdade porque eu fazia balada. Balada? Quem faz balada e volta às 6 da manhã ainda vai pra faculdade às 6h30? Bom, poucas pessoas, eu acho. Eu fazia balada de segunda a segunda, então meu pai descobriu, não sei como, que eu não ia pra faculdade. Aí, um dia, esse dia eu tinha ido pra faculdade, por acaso, esse dia eu cheguei na minha casa e meu pai estava sentadinho na poltroninha do meu apartamento e ele fez assim, filha, faça as malas. Eu, oi? Faça as malas, você vai voltar pra Campinas. Já cancelei o seu apartamento, já cancelei sua faculdade e você vai pra Campinas fazer sei lá o que você quiser. Pelo visto, você não tá fazendo nada aqui, você não vai fazer nada lá. Nesse dia, eu nunca mais voltei pra esse apartamento, nem pra buscar minhas coisas. Ele mandou a gente buscar. Eu voltei pra Campinas aos prantos, acho que eu chorei até não ter mais lágrima dentro do meu corpo. E tive que voltar a me virar. Nessa época, trabalhei em shopping, de vendedora. Porque meu pai não confiava em mim, então eu ganhava... Gente, eu nem sei como eu me virava nessa época. Eu acho que minha memória apagou por trauma. Mas eu queria voltar para São Paulo,
Mas como eu ia voltar para São Paulo? Eu não sabia como. Aí, enfim, eu consegui um emprego numa loja em São Paulo, antes de eu ter onde morar, de eu ter onde ficar, e fui de Malicuia. Falei pro meu pai, pai, eu consegui emprego em São Paulo. Ele, como assim? Você não tem mais apartamento, o que você vai fazer? Falei, não se preocupa comigo, queridinho. Eu vou trabalhar e vou mostrar pra você que você pode confiar em mim de volta. E aí, eu liguei pra uma amiga minha, na maior cara de pau do mundo. Oi, amiga, tudo bem? Eu posso ficar um tempinho aí com você? Sei lá, umas semanas, talvez, não sei o quê. Bom, essa amiga, por acaso, depois voltando na história, é prima do Antônio. Foi aí que eu conheci o Antônio também. Era um flat, eu dormia na sala e ela no quarto dela. Só pra vocês terem uma noção, tipo... Maria, beijo, amiga. Trabalhei nessa loja, que por acaso depois ela não deu mais certo. A loja não me pagou, só que eu não podia pedir dinheiro pro meu pai. Aí eu falava, o que eu vou contar pro meu pai agora? Tô com cheque voltando. Naquela época eu usava muito cheque. Mas se eu ligar pro meu pai agora e falar que eu tô com cheque voltando... Gente, eu tinha dor de barriga, de nervoso, porque eu tinha que mostrar pro meu pai que eu tava responsável, né? Foi um cão. Aí, comecei a namorar o Antônio, consegui recuperar um pouco da confiança do meu pai, porque eu trabalhei nessa loja, tipo, 1 ano. Meu pai ficou super orgulhoso que eu fiquei, tipo, 1 ano num emprego, num shopping, que você trabalha sábado, domingo e feriado, gente. Eu fiquei na casa da minha amiga, tipo, 1 mês e meio, até que eu consegui convencer meu pai de que eu precisava ter um cantinho meu. Aí meu pai veio pra São Paulo de novo, me ajudou muito, pegou um apartamento pra mim, mas não me dava mesada, assim. Eu tinha que me virar com meu dinheiro, ele só pagava meu apartamento, que, né, já é de bom tamanho. E, gente, trabalhei, ok. Aí deu esse problema com a loja, tive que sair da loja. Fui trabalhar numa empresa que uma amiga minha trabalhava e falou, amiga, tem um lugar aqui. Vocês não vão acreditar o que era. Era assistente bilíngue de uma empresa que fazia videoconferência. Aí eu fazia videoconferência com Hong Kong. Aí eu tinha que, hi, how are you? Tipo, falar que eu estava ligando a videoconferência com essa pessoa e saía da sala. Aí a videoconferência continuava. Eu ganhava um dinheirinho, mas eu sabia que não era isso que eu queria fazer. Mas eu precisava de dinheiro, então eu me virei. Eu mandando currículo pra tudo quanto é lugar, consegui uma vaga na Daslu. Entrando no universo da moda e o que eu sempre sonhei, foi aí que começou a vir ideias de ter um blog. Eu sempre acompanhei muito coisas de internet, eu ficava em site, na época pra gente ver uma celebridade vestida, roupa, tudo mais, era só site de fofoca, era um site desse que era só paparazzi, pegando tipo Misha Barton, Lauren Conrad, pegando, sei lá, Carolina Dickman com as 1000 Balenciagas dela, colorida. Aí eu falei, ok, vou abrir um blog também. Tinham pouquíssimas blogueiras, gente, tipo 3, 4, assim, que eu conhecia. Abri um blogzinho desses que não tem custo algum, primeiro. O nome que eu fui lá e peguei junto com uma amiga minha me ajudou, fiz um brainstorming entre minhas melhores amigas, tipo, gente, que nome de blog vocês acham? Aí chegamos em Glam for You. glamforyou.blá.blá.com.br era o nome. Na época a gente não mostrava rosto, eu continuava trabalhando na Daslu. E eu fazia posts sobre o quê? Dicas de moda. Eu passava minha madrugada toda, porque, gente, pra vocês saberem como faziam esses posts, eu pegava uma calça e uma blusa e uma bota. Eu recortava a calça pra ela entrar, tipo, num fundo branco. Recortava a blusa pra ela entrar num fundo branco. A bota. Quem for no blog mais antigo vai ver isso. É muito legal. Era, tipo, como usar bota cowboy. Aí eu fazia, tipo, 5 opções com a mesma bota, tudo roupinha recortada, assim. Então, na época, o blog não mostrava a blogueira por trás. Era só dica de moda, pessoas que eu gostava, celebridades e tudo mais. Então, começou assim eu trabalhando na Daslu. As pessoas começaram a ter um pouco mais de curiosidade de quem era a pessoa que estava escrevendo. Então, eu comecei a ir um pouco mais para a frente das câmeras. Me fotografava algumas vezes, fazia uns videozinhos bem tosco, assim, bem ruinzinho mesmo. Aí chegou a hora que eu tive que de novo apelar para o meu pai. Pai, por favor, eu preciso sair desse emprego porque o blog tá começando a rolar e eu preciso ter mais tempo livre, eu preciso me dedicar. Eu não tava mais conseguindo fazer part job, sabe? Graças a Deus eu tive essa ajuda, porque também não é todo mundo que pode ter, né? Então, o Antônio, que era meu namorado na época, gente, eu lembro disso assim como se fosse ontem. Sou muito grata ao Antônio, muito mesmo, porque ele sempre confiou muito, muito, muito em mim mesmo. Meu olho até, tipo, enche de lágrimas, assim, de falar. Eu tinha muito medo de falar pro meu pai, porque eu já tinha dado errado em muitas coisas, entende? Aí eu falava, putz, eu vou falar de novo pro meu pai que eu quero fazer alguma coisa, e ele vai falar, tipo, putz, Natália, o que você vai querer fazer agora? Então, o Antônio me ajudou. O Antônio emprestou dinheiro para fazer o primeiro layout do blog, que eu contratei
uma pessoa, ela fez o layout de um blog novo pra mim. Enfim, eu fico meio emotiva falando disso. Antônio me ajudou, meu pai me ajudou, e eu saí da Daslu e realmente foquei no blog. Eu ia em todos os eventos que me chamavam, assim, até quem não me chamava. Eu ia em evento para ver outra blogueira, eu ia em evento de lançamento da Schutz, lançamento disso, lançamento daquilo. Eu ia em Zara, Renner, C&A, fotografava eu no provador para dar dica para vocês. E tudo isso foi caminhando. Blogueira no começo penou muito, mas muito mesmo, tá? Porque revista odiava a gente. Eles boicotavam a gente. Tomara mesmo que alguém que trabalha em revista aí veja isso, porque, tipo, boicotaram a gente de verdade. Falavam mal. Tinham blogs que só falavam mal de blogueira e pegavam no pé. Você escrevia uma palavra errada, tipo, pá! Começou a vir marcas me procurar. Quanto custa pra você fazer tal coisa? Quanto custa pra você usar minha roupa? E aí a gente foi aos poucos vendendo, eu não sabia, não tinha noção por onde começava, não tinha noção de quanto custava, e as blogueiras não se ajudavam mesmo. Não ajudavam. Onde eu parei, gente? As blogueiras não se ajudavam em todos os sentidos, tá, gente? Elas não se linkavam nos posts, nada, e eu falei pra mim mesma, eu vou andar na contramão disso, e eu andei. Eu linkava todo mundo. Nessa parte, eu realmente foquei em não fazer igual. Então, na época do blog, o blog já estava começando a ficar famoso, eu fazia post de look da leitora. Na verdade, as leitoras eram outras blogueiras que estavam um pouco mais no começo, e eu linkava o blog da leitora. Eu botava o look dela num mundo que as pessoas tinham uma competitividade muito grande. Na época, os blogs tinham do lado, tipo, blogs de amigos. Às vezes a pessoa me chamava pra ir no evento dela, mas ela não botava o meu blog lá como blog de amigos. Eu já até chorei isso pra vocês quando eu fui falar sobre o começo da NV. Eu chorei uma vez no Stories pra falar sobre isso, porque me boicotaram bastante. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui e eu não precisei passar por cima de ninguém e eu fiz exatamente o contrário. Eu dei espaço para as pessoas, tanto que tem pessoas que estão hoje com 300 mil views no YouTube, pessoas que começaram com o look look do dia, o look da leitora no meu blog, porque eu não tenho problema algum, nunca tive em linkar as pessoas e dar espaço para outras pessoas, porque eu acho que tem espaço para todo mundo nessa vida. Vocês viram que isso é um trauminha meu, né? Porque eu fiquei um pouco emotiva, um pouco raivosa, mas voltando. O que eu estava falando? Por que eu entrei nisso? Tudo foi caminhando, mas eu sempre tive muito medo do dia de amanhã. Essa história e o futuro dos blogs? Todo mundo falava, não sei se blog vai durar, não sei até quando. Eu usei a exposição que eu tinha para fazer um sonho da minha vida, que eu sempre trabalhei em loja dos outros, o sonho da minha vida era ter minha própria marca, eu fiz faculdade de moda, né? E consegui. Chamei minha cunhada, na época, e falei, ô Cunha, na verdade chamava de Cu, tá, gente? Ô Cu, eu quero muito fazer uma marca, acho que vai rolar muito, tô com várias ideias, mas vamos criar uma loja virtual. E na época tinha essas lojas virtuais tipo da UOL, você não precisa pagar nada, não tem layout, não tem nada, você cria uma lojinha e vende, tipo, PagSeguro na época e tudo mais. Aí ela foi lá e entrou nessa comigo. Gente, eu ia em loja de tecido, eu comprava o tecido, eu ia numa costureira e fazia. Na época, a minha cunhada ficou responsável pelo financeiro e entrega das peças, e eu fiquei responsável pelo design, construir a peça em si e, tipo, vender ela, né? No sentido de marketing e tudo mais. Aí fui lá, criei uma saia, criei uma blusa, e o sucesso começou a ficar muito grande mesmo. Eu cheguei a ficar impressionada. A gente fez uma saia que eu vendi, tipo, 80 peças dessa saia. E hoje eu tenho uma marca, 80 peças de uma mesma referência é muita coisa. Então eu vendi uma saia, depois eu fiz uma blusa, eu fiz um vestidinho. E nessa época eu usava muita coisa tipo vintage, sabe? Vestidinho da minha avó que eu cortei, tirei a manga. Aí eu fiz versões desse vestidinho. Quem me segue há muito tempo vai lembrar disso. Então a NV começou assim. A NV chamava By NV, que era tipo By Nativosa, e foi criando pecinhas, assim, não tinha uma coleção.
Até que chegou uma hora que eu falei, bom, eu vou ter que me dedicar mais ou eu vou parar. Porque como eu disse pra vocês, eu sou realmente muito exigente comigo mesma, assim, eu não queria ter uma coisa meia boca. Então, vamos entrar de cabeça? Vamos entrar de cabeça. A Fê, minha cunhada, tinha 2 filhos pequenos, ela tava em outra fase da vida dela. Falei, bom, sozinho eu não consigo. Aí veio o Antônio. Antônio trabalhava em banco, a gente já tava casado, bem no comecinho do casamento. Mas Antônio trabalhava em banco, financeiro. E ele falou, eu consigo entrar nessa com você. Mas antes de eu largar, de eu largar o banco e ficar só com você, porque a gente não tinha receita, tá, amores? É tipo dinheiro do meu bolso, literalmente. O que eu ganhava com o blog, eu colocava na NV. Então, na época, eu podia realmente optar. Será que eu vou ser uma blogueira dessas que tem uma bolsa de cada cor? Ou eu vou ser uma blogueira que tem um outro negócio? Ou eu vou ser uma blogueira que investe, tipo empresária? Eu entrei para esse outro lado e abri a NV e a Antônia entrou de cabeça comigo e fez o negócio dar certo. Até que ele também não conseguia mais fazer os dois, porque ele trabalhava o dia inteiro no banco, chegava à noite, fazia planilha e cuidava do outro lado. Antônio saiu do banco, hoje ele é 100% focado na NV e sem ele eu nada seria. Aí, meus amores, entrou Instagram, porque até então a nossa única ferramenta nem era o YouTube, tá? A nossa única ferramenta era blog. Então tudo era postado lá. Eu escrevia muito, eu fazia muitos diários, tudo mais. Entrou Instagram, que era basicamente visual. O blog era escrita, eu fazia textos gigantescos, porque eu amo falar, como vocês podem ver. E aí, entrou essa era de fotos, e fotos bonitas, e realmente as coisas começaram a caminhar para outro lado. Graças a Deus, também continuei andando, continuei crescendo, e eu acho que as coisas foram caminhando assim, literalmente, naturalmente. Aí começa a história do vender o post no Instagram. Aí, depois de muitos anos de Instagram, veio o Snap. Eu acho que o Snap, pra mim, foi um grande salto na minha vida. Porque até então eu só escrevia e só postava. Ninguém sabia de fato como eu era, como eu pensava. Ninguém sabia de fato a minha vida, né? Ninguém sabia meus trejeitos. E o Snap, pra mim, foi um grande divisor de águas, grande, porque as pessoas me conheceram melhor. Muitas pessoas começaram a falar, nossa, Nath, eu te achava, sei lá, com cara de metida, eu te achava... Enfim, sempre passei por isso, na escola, minha vida toda. E aí, me conhecendo, vendo que eu sou mais, sei lá, mais simples, talvez, mais dia a dia, as pessoas começaram a gostar um pouco mais de mim, então isso pra mim foi maravilhoso, poder mostrar um pouco mais quem eu sou e ver que mostrando mais quem eu sou, as pessoas gostaram. Porque, de fato, às vezes a gente tem medo de mostrar quem a gente é. Porque a gente é muito crítica, né? Eu sou, pelo menos, extremamente autocrítica. Eu deixo de fazer muitos vídeos pra vocês aqui no YouTube porque eu penso, gente, quem vai querer saber um assunto desse? Mas as pessoas querem saber no final das contas, né? Eu quero saber assunto das outras pessoas, enfim. E aí, foi Snap, foi Stories, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei tudo, né? Depois eu faço um vídeo pra vocês contando sobre NV, porque agora teria um novo passo, mas é too much, gente. Esse vídeo já deve ter ficado, sei lá, com 20 minutos. Quem ainda tiver um pouco mais de dúvida, deixa aqui embaixo, nos comentários. E eu posso fazer parte 2 desse vídeo depois, sei lá, quem sabe. Beijo.